Dr. Alessandra Lucchetti is a general practitioner specialized in the care of the elderly. She received her MBA from the Getúlio Vargas Foundation in Brazil and an MS degree in psychiatry from the University of São Paulo. She's currently an assistant professor of medicine at the Federal University of Juiz de Fora in Brazil and a research collaborator for the Brazilian Spiritist Medical Association. She's also the author of several articles on spirituality and health published in prestigious scientific journals. Please welcome Dr. Alessandra Lucchetti. Boa tarde a todos. Eu irei fazer minha palestra em português, porque talvez algumas partes, a parte mais técnica, fosse mais fácil de fazer em inglês, mas a parte de relatos de caso talvez me falte um pouco de vocabulário e talvez não passe com a mesma entonação que eu gostaria. Então, vamos lá. É para cá? Foi? Como é que funciona? Desculpa. É o verde? Ah, tá. Não, o verde é a luzinha. Não. Eu acho que parou de funcionar porque a setinha não está indo. Aqui, achei. Pronto. Desculpa. Então, algumas pesquisas mostram que o idoso, o envelhecimento, ele é mais religioso. Isso no Brasil, esse é o censo de 2000 do Brasil, como outras pesquisas ao redor do mundo, mostra que o idoso, com o passar da idade, as pessoas vão ficando mais religiosas, mais espiritualizadas. Então, no censo mostra que a filiação sem religião, com mais de 65 anos, é a menor porcentagem. Se você se considera religioso, maior de 50 é a maior porcentagem. E se a religião traz conforto para a pessoa, e também maior de 50 anos, é a maior porcentagem. No Gallup, um estudo do Gallup também mostrando mais ou menos o mesmo dado, a gente vê que quem acredita mais em Deus, a gente vê que são as faixas etárias maiores, e, inclusive, frequência à igreja. Tá? Um trabalho feito na Alemanha a respeito do que traz significado para a vida, né, das pessoas. E aí mostrou que na faixa etária de 16 a 19 anos eram os amigos. De 20 a 29 anos, companheiro, parceiro. De 30 a 39 anos, o trabalho. De 60 a 69 anos, a saúde, o altruísmo. E com mais de 70 ou mais, aparece a espiritualidade, religiosidade e natureza. Esse é um autor que estuda o envelhecimento no Brasil, e ele diz o seguinte: o fato da velhice ser considerada a última etapa da vida faz com que ocorra um aumento da frequência sobre o pensar na morte e, sobretudo, a respeito do que vem depois dela. Se a questão da finitude parecia longínqua, pouco pensada, na velhice torna-se mais próxima e até real. A morte de pais, parentes e amigos remete imediatamente à própria morte. O retorno a uma prática religiosa passa a ser mais evidente e sentida, como também indispensável.
Não é sem razão que muitos consideram a velhice como uma etapa em que o balanço da vida é necessário e inevitável. Aqui é só para mostrar para vocês, como já foram mostrados em palestras anteriores, quando a gente relaciona espiritualidade, religiosidade e geriatria, envelhecimento, tem quase 11 mil artigos no PubMed, né, um dos maiores bancos de artigos médicos. Muito obrigada. Esse é um artigo nosso de revisão, onde a gente faz uma análise de qual o impacto da espiritualidade nos diferentes aspectos do envelhecimento. Então, a gente vai ver impacto no envelhecimento... Opa, ainda estou enrolada nesse negócio. O impacto no envelhecimento saudável, final de vida, mortalidade, funcionalidade, doenças neuropsiquiátricas, doenças crônicas, bem-estar e qualidade de vida. Então, vendo um pouquinho sobre envelhecimento bem-sucedido. Dentro do conceito de envelhecimento bem-sucedido, o que a gente vê? O que é considerado envelhecimento bem-sucedido? É a ausência de doenças, de incapacidade, envolvimento na sociedade, na vida, engajamento e autofuncionamento físico e cognitivo. A combinação desses três aspectos nos levaria a um envelhecimento bem-sucedido. E o impacto da espiritualidade, da religiosidade no envelhecimento, ele é tão grande que existe a proposta da introdução de um quarto fator, que seria a introdução da espiritualidade com aquela visão positiva, como vocês viram, como foi falado no Congresso, a gente tem uma religiosidade mais positiva e a religiosidade negativa. Então, a introdução da religiosidade positiva seria mais um fator que contribuiria para o envelhecimento saudável. E qual o impacto no bem-estar, na qualidade de vida dos idosos? Essa é uma meta-análise que mostrou uma correlação moderada entre os mais altos níveis, né, de espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida. Esse é um outro trabalho numa revista da área de gerontologia bastante importante, que mostra quanto maior a frequência à igreja e a religiosidade intrínseca, maior era o bem-estar. Qual o impacto nas doenças crônicas? Aqui, gente, daria para fazer uma palestra só de impacto em doença crônica, porque a gente vê em doença cardíaca, reumática, enfim, se a gente pegar todos os sistemas, a gente vê uma série de trabalhos mostrando impacto. Eu trouxe do cardiovascular, só para a gente ilustrar. Tá? Então, existe correlação entre prática religiosa e redução da mortalidade por causa cardiovascular, e aqueles que frequentavam a igreja pelo menos uma vez por semana, ou um templo religioso, tinha uma menor pressão arterial sistólica, estatisticamente significante, comparado com os que não frequentavam, inclusive ajustado, né, para a idade e outras comorbidades. Impacto nas doenças neuropsiquiátricas. Depressão. Existe uma série de trabalhos que avaliam depressão e religiosidade e espiritualidade, que mostram que existe uma maior prevalência, né, de depressão em idosos não religiosos ou não espiritualizados. Um outro dado, há uma maior remissão da depressão quanto maior a espiritualidade deste idoso.
Em relação à ansiedade também, a gente vê que há uma relação entre menor ansiedade e maior religiosidade em todas as faixas etárias. Dentro das doenças neurológicas, altos níveis de espiritualidade, de prática religiosa, foram associados a uma menor progressão da doença de Alzheimer e um declínio cognitivo em idosos. Também tem uma série de trabalhos, né, aqui que ilustram esse achado. Esse foi um trabalho grande, realizado em idosas com alto índice de depressão, de sintomas depressivos. Então, foram 2.938 idosas, realizado um estudo epidemiológico da Duke University. Eles fizeram, né, uma regressão controlada para todos os fatores, enfim. E o que mostrou esse estudo? Que a maior frequência religiosa estava associada com um menor declínio cognitivo. Esse estudo foi uma coorte de 3 anos, acompanhando esses pacientes por 3 anos. E a conclusão dos autores é que a frequência religiosa pode oferecer uma estimulação mental que ajuda a manter a função cognitiva em idosos, particularmente em mulheres deprimidas, que foi a população que eles estudaram. Devido a essa relação, pode ser apropriado, em certas circunstâncias, que os clínicos recomendem aos seus pacientes retornarem às atividades religiosas que deixaram por conta da depressão. Então, essa é a conclusão do artigo. Muito interessante. Um outro dado, a oração, leitura da Bíblia, também tem se mostrado alternativas para pacientes demenciados, agitados. Impacto na funcionalidade. O coping religioso também foi preditivo de uma melhor evolução física e funcionalidade em idosos hospitalizados. E relação entre crenças religiosas, quanto menor a depressão, melhor a recuperação e deambulação no momento da alta hospitalar. Em relação à mortalidade, existem 3 meta-análises que mostraram que a religiosidade tem um efeito positivo na mortalidade, ou seja, tem uma sobrevida maior dos pacientes que possuem uma religiosidade com aquela visão positiva. E, ao contrário, o paciente que apresenta aquele sofrimento religioso, pensamento que Deus o abandonou, questionando sobre o amor de Deus, aumenta a sua mortalidade. No final da vida, acho que a Marcinha vai falar, mas não tem como falar de envelhecimento, né, sem falar de final de vida. Pacientes que utilizam as suas crenças religiosas e espirituais para as decisões médicas no final de vida, então é extremamente importante, paciente final de vida, a gente abordar a religiosidade. E, inclusive, alguns pacientes podem estar em sofrimento espiritual importante. E a gente pode minimizar isso, trabalhar isso com o paciente e ver, né, checar a valorização da dor e maior aceitação em relação à morte, relacionado, obviamente, às crenças do paciente. Como a gente aborda isso na prática? Como já foi falado aqui, o Alexander falou, existem várias formas. Particularmente, eu acho o FICA super prático, fácil, um método mnemônico fácil da gente lembrar. Quais são as vantagens? Né? Como eu falei, é fácil de lembrar, de aplicar, ele dura poucos minutos, em poucos minutos a gente consegue obter uma história espiritual do paciente. Se o paciente não é religioso, aborda outras questões, outros aspectos sociais e que podem ter influência e ajudar no tratamento desse paciente, e foi validado. Eu queria só contar um caso para ilustrar. Eu tive uma paciente que me procurou no ambulatório, no consultório, a filha que a levou.
e com uma queixa de depressão, paciente com uma depressão grave. E a filha já não sabia mais o que fazia, porque a única coisa que ela fazia era ficar em casa e ir na igreja. A paciente era protestante e eu comecei a conversar com ela, falei assim, vou deixar ela com a senhora sozinha para vocês terem mais liberdade, ela poder conversar melhor, de repente ela se abre com a senhora. Comecei a conversar com a paciente falou assim, não, doutora, eu estou aqui porque minha filha me obrigou, eu não quero saber de nada, a minha religião vai me curar, e é isso. Eu falei, não, mas né, a religião, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Fui ouvindo a paciente e ressaltando o que era bom para ela. Separado, eu chamei a filha e eu perguntei para a filha, né, em algum momento, porque a gente sabe que às vezes pode ter interferência ou não, mas acho que a coisa mais importante quando a gente aborda espiritualidade, religiosidade na prática clínica do paciente é a gente ir sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. Vamos ouvir, investigar melhor, entender o que está acontecendo, para tentar ajudar o paciente da melhor forma possível. Eu chamei a filha da paciente e falei assim, olha, na igreja onde sua mãe frequenta, por um acaso, né, com muita delicadeza, alguém falou que não precisava ir no médico, porque ela me relatou isso, eu fiquei extremamente preocupada. Não, doutora, isso jamais. Ela falou assim, muito pelo contrário. Eu só consegui trazê-la aqui hoje porque o nosso pastor, que é psicólogo, viu que ela tinha necessidade, inclusive, de medicação. Ele falou assim, eu acho que a sua mãe precisa consultar um médico, talvez ela precise, inclusive, de medicação para melhorar. E foi o pastor que convenceu a paciente a passar comigo. Eu falei, ótimo, isso muda completamente, me ajuda e facilita muito o meu trabalho. E a filha falou, olha, ela confia muito nele e é realmente só por ele que ela está aqui hoje. Aí eu falei assim, então foi o seguinte, me passa o contato dele, eu preciso falar com ele para ver se ele, já que ele me ajudou a trazer ele aqui, vamos me ajudar a efetivar o tratamento. E eu conversei com o pastor, o líder religioso, né, uma pessoa sábia e centrada. Eu expliquei realmente que ele estava correto, que a paciente precisava de medicação, precisava entrar com o antidepressivo para a paciente, e que eu pedi a ajuda dele para me ajudar a convencer a paciente a seguir o tratamento, porque ela não só não queria seguir o tratamento para depressão, como ela tinha largado a medicação, os antihipertensivos, todas as medicações de doença crônica que ela tomava. E aí o mais legal dessa história é que essa parceria com o líder religioso, querendo ou não, a gente conseguiu efetivar o tratamento dessa paciente. Ela começou a tomar os remedinhos direitinho, fez o tratamento da depressão aí por 1 ano, inclusive a gente conseguiu depois, no futuro, inclusive, fazer o desmame da medicação. Então, quando o paciente chega para a gente e ele acredita que aquilo é extremamente importante para ele, a gente precisa ouvir, a gente precisa valorizar, se despir das nossas crenças e ouvir, colocar realmente à disposição do paciente para ouvi-lo. E ver se o que o paciente te fala é realmente a interpretação real do que foi falado, do que acontece. Né? Muitas vezes o paciente faz a sua interpretação. Lógico que pode acontecer de uma vez ou outra algum líder religioso ser um pouco mais intransigente, mas não é a maioria. A maioria a gente consegue ajuda. Então, para concluir, o envelhecimento possui uma relação íntima com os aspectos da espiritualidade em seus diversos aspectos. E o profissional que lida com o paciente geriátrico, ele deve estar treinado a abordar essa questão, porque é realmente extremamente importante no paciente idoso, estar atento aos seus aspectos positivos e negativos, então, trabalhar com as duas formas, e ajudar o idoso nessa fase de vida, respeitando as escolhas dele, a escolha de vida que ele fez e que ele faz.
Era isso que eu queria. Muito obrigada.